Nós temos hoje vamos começar hoje um novo livro da Bíblia. Estamos entusiasmados. Vamos começar hoje com o livro de Malaquias. Nós temos estado a estudar os profetas menores da Bíblia. São profetas que têm livros mais pequeninos. Não são menores por serem inferiores aos outros, são menores porque os livros que escreveram são menos extensos. Então, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Está assim, tipo, no fim do segundo terço da Bíblia. E é um livro pequenino, mas com muito, muito conteúdo, muito forte, muito profundo. Todos os livros da Bíblia são, cada um à sua maneira, mas Malaquias confronta-nos assim com algumas coisas muito fundamentais. E nós vamos nos debruçar sobre este livro. Já abriram? Podem ir abrindo. Só para dar algum contexto, este livro foi escrito cerca de 100 anos depois do exílio, ou seja, depois do exílio, depois que os israelitas voltaram para Jerusalém a seguir ao exílio. Passados 100 anos de eles terem voltado para a sua terra, e o exílio foi um tempo em que o território foi conquistado pelo Império Babilónico, o território de Jerusalém, de Judá, do reino de Judá, e eles foram obrigados a deixar a sua terra, foram levados da sua terra, muitos deles, para uma terra estranha, uma terra que não conhecia o Deus de Israel, e isso aconteceu-lhes por culpa deles, porque rejeitaram Deus, quiseram fazer as coisas à maneira deles, em vez de fazerem as coisas à maneira de Deus. Mas Deus, como é bom e misericordioso, e tem uma segunda oportunidade, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e só Ele é que sabe quantas oportunidades é que há, nós não sabemos, portanto é bom aproveitarmos logo a primeira, não é? Mas às vezes é à segunda, ou à terceira, ou à quarta, e Deus deu-lhes mais uma oportunidade, então permitiu que eles voltassem para a sua terra novamente, e 100 anos depois de eles terem voltado, Malaquias escreveu este livro. Eles voltaram, reconstruíram o templo que tinha sido destruído pelo exército babilónico, reconstruíram os muros da cidade, reconstruíram a cidade que tinha sido arrasada. Deus deu-lhes essa possibilidade. O rei persa, que depois do Império Babilónico veio o reino persa, o Império Persa, o rei persa deixou-os ir, que era uma coisa nada normal na altura, não é? Mas Deus agiu nesse sentido. Eles voltaram à sua terra, reconstruíram. E é uma particularidade deste livro, é que foi o último livro da Bíblia a ser escrito antes de Jesus. Foi 400 anos, cerca de 400 anos antes de Jesus. E depois disso não houve mais palavra profética a ser escrita como palavra de Deus. Costuma-se dizer que houve um silêncio 400 anos. Obviamente Deus não esteve ausente, nem esteve a dormir, não é? Deus esteve presente, mas não houve palavra a ser escrita como palavra de Deus para ser revelada ao povo. E o profeta Malaquias, não se sabe absolutamente nada sobre este homem. O nome Malaquias, a palavra Malaquias, significa anjo ou mensageiro. Então, pensa-se que era um homem chamado Malaquias, mas estas palavras, anjo e mensageiro, põem a pensar se de facto o homem se chamava Malaquias ou não. Mas é muito interessante que nós olhamos para este livro e vemos foi um anjo, mensageiro de Deus, não é, que nos traz esta mensagem. Anjo, a palavra anjo também é a mesma palavra que significa mensageiro. Então é interessante pensar nisto. E é a única vez que o nome é mencionado na Bíblia, é aqui em Malaquias 1:1. E o que é que estava a acontecer? Já falamos, eles tinham voltado, mas como acontece muitas vezes, quando as coisas começam a correr bem, nós relaxamos, até nos desleixamos, não é? Muitas vezes. E isso estava a acontecer com o povo. Depois da bênção,
veio o desleixo. É uma coisa que é um bocado intrigante. É intrigante até nós olharmos para nós próprios e para a nossa vida com honestidade e vermos que a nossa tendência é precisamente esta. É de relaxar quando estamos bem e as coisas correm bem e aí a gente pensa, está tudo seguro, está tudo ótimo, Deus está lá e eu estou aqui, a vida está a correr, e depois quando as coisas começam a correr mal, lá vamos nós a correr para Deus e a dizer: Deus, eu preciso de Ti, da Tua ajuda, da Tua intervenção. Aí já nos lembramos de orar, já nos lembramos já nos lembramos dele, já nos lembramos dos irmãos, da igreja, já nos lembramos de que precisamos daquilo que Deus coloca à nossa disposição. Então era esse o contexto. Eles estavam a relaxar. Havia uma decadência moral. Eles estavam a viver uma religião baseada nas tradições. As coisas estavam a perder o significado. Eles faziam mais ou menos as mesmas coisas, mas percebia-se que o coração deles já não estava lá. O coração deles já não estava dedicado, já não estava consagrado a Deus. Vamos ler aqui, vamos ler em Malaquias 1, vamos ler este capítulo, Malaquias 1, de 1 a 14. Diz assim: mensagem que o Senhor dirigiu ao povo de Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz aos israelitas: sempre vos amei. Mas responder-lhe-ão: como é que nos amaste? E o Senhor insiste: Esaú e Jacob eram irmãos. Porém eu amei Jacob e aborreci-me de Esaú. Tornei a terra montanhosa de Esaú árida como um deserto. E entreguei aos animais selvagens. Os edomeus, descendentes de Esaú, dirão: o nosso país foi destruído, mas reconstruiremos de novo sobre as ruínas. Mas o Senhor Todo-Poderoso responderá: eles reconstruirão, mas eu voltarei a destruir. A sua terra será chamada terra de impiedade, e a nação contra a qual o Senhor se irritou para sempre. Ó israelitas, hão de presenciar tudo isso e hão de dizer: o Senhor é poderoso, mesmo para além do território de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho honra ao pai e o servo respeita ao amo, sendo eu o vosso pai, porque não me honram, e sendo o vosso amo, porque não me respeitam, porque desprezam o meu nome e dizem: como é que te desprezamos? Oferecem sobre o meu altar alimentos que me ofendem, e ainda perguntam: em que foi que te ofendemos? Pois ofendem-me quando pensam que o meu altar pode ser desprezado e que não faz mal oferecerem-me animais cegos e que não faz mal oferecerem-me animais coxos e doentes. Experimentem levar um desses animais ao governador e vejam se ele vos aceita com agrado e se vos fica reconhecido. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. E agora, sacerdotes, roguem a Deus que tenha compaixão de nós. Porém, se lhe fizerem essa espécie de ofertas, não esperem que ele vos aceite com agrado. Isto diz o Senhor Todo-Poderoso. Desejaria que um de vós fechasse as portas do templo para não voltarem a acender em vão o fogo no meu altar. Pois não estou contente convosco, nem aceitarei mais as vossas ofertas. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Pois desde o Oriente até o Ocidente é grande o meu nome entre as nações. E em todo lugar é apresentado incenso ao meu nome, e uma oferta pura, pois é grande o meu nome entre as nações. Disse o Senhor Todo-Poderoso. Mas desprezam o meu altar quando pensam que a mesa do Senhor não é digna de respeito e que a comida que sobre ela se oferece é desprezível. Dizem que já estão cansados e desprezam-me. Trazem um animal roubado, coxo ou doente. Trazem a oferta e julgam que eu a vou aceitar das vossas mãos com agrado. Palavra do Senhor. Maldito seja aquele que me engana, prometendo-me um animal são do seu rebanho e trazendo para o sacrifício um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, temido entre as nações. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Amém. A maior parte do discurso do livro de Malaquias é dirigida a uma classe especialmente, a classe dos sacerdotes. Os sacerdotes faziam a mediação. Eles recebiam os animais que era suposto serem oferecidos a Deus e faziam essa oferta. Eles levavam o povo até Deus. Eles ministravam aquilo que Deus tinha
aquilo que Deus tinha preparado, eles ministravam isso ao povo. Eles ministravam a Deus da parte do povo. O povo levava e eles ofereciam. Então os sacerdotes era um estatuto de muita responsabilidade. E eles tratavam das coisas sagradas, das coisas mais sagradas. Então eles tinham esta função. E Malaquias dirige-se, uma grande parte do livro é dirigido especificamente a essa classe. E o que é que estava a acontecer? Apesar deles cumprirem todos esses rituais, como habitualmente, rituais que Deus tinha prescrito na lei, o coração deles não estava no sítio certo. E isso, para Deus, é fundamental. A superfície das tradições que são cumpridas, para Deus, diz 0. Se não houver um coração comprometido. Não adianta oferecer se o coração não está no sítio certo. E eles estavam a conduzir as suas funções de uma maneira mecânica, de uma maneira... era só um hábito religioso, uma maneira rotineira. Agora, nós hoje já não temos este sistema do sacerdócio que havia no povo de Israel. Para quem já não sacrificamos animais? Então, para quem esta mensagem se dirige hoje? Para quem é que esta mensagem se dirige? Quem são os sacerdotes de Deus hoje? Ainda há sacerdotes? Deus tem sacerdotes? Não tem sacerdotes? Quem são os sacerdotes de Deus hoje? Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, temos lido isto várias vezes, este versículo, porque ajuda-nos a entender para quem é que esta mensagem se dirige quando se fala de sacerdotes. Diz Pedro: convosco não será assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, quem são os sacerdotes? Deus fez do seu povo, Deus fez da igreja uma classe de sacerdotes. Sacerdócio real. Pedro estava-se a dirigir à igreja. Então, a igreja é o povo sacerdotal. Toda a gente. E quem é a igreja? A igreja são aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Que declaram Jesus Cristo como Senhor, como o único Senhor, e que colocam toda a sua confiança e toda a sua vida nas suas mãos. Isso é a igreja. Claro que há a igreja institucional, há a igreja visível, há o ajuntamento da igreja, mas nem toda a gente que está no ajuntamento coloca a sua fé em Cristo. Toda a gente pode fazer parte do ajuntamento, mas ter fé é outra coisa. E quem é sacerdote de Deus é quem coloca a sua fé em Cristo e passa a ser um sacerdote, passa a ser alguém que ministra a Deus da parte do povo. Nós, quando estamos aqui e quando oramos a Deus por pessoas que a maior parte de nós não conhece, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a levá-las a Deus. Nós estamos a oferecê-las a Deus. Nós estamos a ministrar a Deus da parte delas, que nem sabem muitas vezes que nós estamos a orar. Nós estamos a fazer sacrifícios. É a nossa função sacerdotal. E nós somos escolhidos para isso. E somos sacerdotes a ministrar ao serviço do grande sumo sacerdote. Quem é o grande sumo sacerdote? É Jesus Cristo. Jesus veio para acabar com os sacrifícios de animais. Isso já não é preciso, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício eficaz de uma vez por todas. 100% eficaz de uma vez por todas. Ele ofereceu-se a Deus. E nós só temos que nos oferecer a Ele. E ao nos oferecermos a Ele, nós passamos a estar ao serviço dEle, como sacerdotes. Nós ministramos a Deus da parte do povo, mas nós não somos os mediadores. Nós apenas levamos até ao grande mediador, que é Jesus Cristo. Ok? Então, nós vamos ter a oportunidade de perceber isto melhor no decorrer do livro, mas o que nós temos de pensar
para aplicar à nossa vida é isto. Que tipo de sacerdote estamos nós a ser? E olhando para os sacerdotes para quem Malaquias se dirige, onde é que está o nosso coração? O que é que nós dizemos do nosso coração? Nós olhamos e vemos o que Malaquias escreve sobre aqueles sacerdotes, que o coração deles não estava no sítio certo. A pergunta que temos de fazer é, nós, como sacerdotes, como igreja, como crentes em Jesus, onde é que está o nosso coração? Isso é que nós temos que refletir. Será que estamos a andar por obrigação? Será que estamos só a cumprir tradições religiosas? Será que para nós Deus é só uma rotina? Deus é só uma coisa que muda a nossa rotina? Em vez de ficarmos a dormir no domingo, levantamos-nos cedo para vir à igreja. Será que Deus para nós é só uma mudança de rotina? Ou há alguma coisa mais? Se há alguma coisa mais, isso vai transparecer. Na nossa vida vai transparecer. De que formas é que vai transparecer? Nós vamos ver aqui o que Malaquias diz. Mas a mensagem de Malaquias não é só para os sacerdotes. A mensagem de Malaquias era para todo o povo. E isso está no versículo 1. Mensagem que o Senhor dirigiu ao povo de Israel por meio de Malaquias. Todo o povo era chamado a atenção por Deus, mas havia pessoas com mais responsabilidade que precisavam de uma chamada de atenção especial. E isso também nos ajuda a refletir, porque as chamadas de atenção de Deus, as exigências de Deus variam com a responsabilidade que cada um tem. As chamadas de atenção de Deus, as exigências de Deus, aquilo que Deus espera, as expectativas de Deus, variam de acordo com a responsabilidade que cada um tem. Por isso é que Jesus diz, no fim de uma parábola, que a quem muito for dado, muito se exigirá. E a quem muito for confiado, mais ainda se pedirá. Então é muito importante pensarmos nas expectativas de Deus para nós, à luz da nossa responsabilidade. Que responsabilidade é que nós temos? Há aqui uma diferença entre a quem é dado muito, a esses muito mais se exigirá, e a quem é dado pouco, e a esses a exigência vai ser diferente. Então a pergunta é, quanto é que nos foi dado a cada um de nós? Nós não podemos esperar o mesmo de uma criança de 10 anos que esperamos de um jovem de 20 ou de um adulto de 40. Não é? Quanto é que nos foi dado? O que é que Deus nos tem dado? Deus tem-te dado dons? Deus tem-te dado talentos? Deus tem-te dado dinheiro? Muito? Pouco? Deus tem-te dado tempo? Tem-te dado tempo livre? Quanto mais nós recebemos, maior é a exigência que temos de fazer com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus pede de nós. De colocar aquilo que Deus nos dá ao serviço de Deus. A primeira mensagem de Malaquias é para todo o povo e todo o povo tem que refletir, mas os sacerdotes têm uma responsabilidade especial. E a mensagem de Deus é uma mensagem de amor. Deus diz aos israelitas, logo no início, sempre vos amei. Sempre vos amei. Deus ama. Sempre amou. Nunca deixou de amar. Eles tinham ido para o exílio, tinham passado por tempos extremamente difíceis. Deus sempre os amou. Deus sempre nos ama. Não importa o que é que estamos a passar. Não importa se até o que estamos a passar é fruto de coisas erradas que fizemos. Deus sempre nos amou. Deus sempre ama, porque Deus é amor. Então o coração de Deus é sempre um coração de amor, mesmo que não pareça, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, podemos ter essa confiança. É a essência de Deus, é a natureza de Deus. Agora, os israelitas fazem uma pergunta fascinante. Como
é que nos amaste? Como é que nos amaste? É incrível esta pergunta, não é? Deus tinha-lhes dado um templo novo, Deus tinha-lhes dado uma cidade reconstruída, Deus tinha-lhes acrescentado tudo o que eles precisavam, Deus tinha-os tirado, tinha-lhes dado a liberdade, novamente, de serem um povo, de terem a sua autonomia. E eles perguntam isto: como é que nos amaste? Como é que Deus nos amou? Será que nós fazemos essa pergunta? Será que nós fazemos essa pergunta? Como é que Deus nos amou? Se fazemos essa pergunta, nós estamos completamente cegos. Cegos. Estamos vivos. Estamos vivos. Alguém aqui está vivo? Ainda? Alguém aqui respira? Alguém tem saúde aqui? Todos estamos vestidos com roupas. Muitos de nós têm carro. Muitos de nós têm mobilidade. Muitos de nós têm um emprego. Casa, temos todos casa. Não há aqui pessoas sem abrigo, apesar de haver à nossa volta. Como é que Deus nos amou? Como é que Deus nos amou? Essa pergunta é... Se nós fazemos essa pergunta, nós estamos cegos. É verdade que há alturas na nossa vida que estamos a passar por sofrimentos tão intensos, tão grandes, que essa pergunta vem. Porque às vezes o nosso sofrimento impede-nos de ver qualquer coisa de bom. Estamos tão focados naquilo que dói e que está mal e que nos faz sofrer, que aquilo que há de bom fica ofuscado, fica obscurecido por todas as dores que sentimos. Mas essa pergunta pode vir, mas essa pergunta não pode ficar. Não pode estacionar aqui. Porque senão nós estamos cegos, estamos na escuridão. E não conseguimos ver a coisa mais óbvia do universo, que é o amor de Deus. Então esta pergunta é fascinante. Há uma dureza de coração aqui, que o povo estava cego. Passaram 100 anos, pronto, já estava tudo esquecido, tudo o que Deus tinha feito. É um problema de memória, mas mais do que isso, é um problema de coração. E há muita dureza de coração aqui. Então, mas Deus responde. Apesar desta pergunta, Deus responde. E Deus responde de uma maneira um bocadinho, parece um bocado enigmática. Parece que começa a falar de outra coisa. E aqui no versículo 2, diz: o Senhor insiste. Esaú e Jacó eram irmãos, porém eu amei Jacó e aborreci-me de Esaú. Tornei a terra montanhosa de Esaú árida como um deserto e a entreguei aos animais selvagens. Deus diz: não foi Esaú, irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú e Jacó eram 2 irmãos e eram filhos de Isaac, filho de Abraão. E Esaú e Jacó eram gêmeos. E Esaú era o mais velho, foi o que saiu primeiro. Não é? Mas Esaú, vemos isso durante a vida dele, o coração dele não estava nem aí para Deus. Não é? O coração dele, ele era o primogênito, tinha os direitos de ser o filho mais velho, responsabilidade e privilégio. Tinha tudo isso. E ele trocou isso por um prato, como se costuma dizer por aí, mesmo quem não conhece a Bíblia, trocou isso por um prato de lentilhas. Não é? Trocou isso por um guisado. Porque tinha fome. E Jacob, que era esperto, não é? Disse: olha, dá-me os teus direitos, os teus privilégios, e podes comer o guisado que eu estou a fazer. E ele nem pensou 2 vezes: o que é que me vale os meus direitos se eu morro de fome? Então trocou, porque tinha uma necessidade imediata, e trocou. Então o coração dele nunca esteve no sítio certo. E Deus diz que Deus aborreceu Esaú, porque Deus sabia as decisões que Esaú ia tomar por causa do seu coração duro. Porque Deus ama. Mas a verdade é que quem rejeita a bênção de Deus aparta-se do seu amor, aparta-se do amor de Deus. E Deus aborrece isso. Deus odeia isso.
Deus odeia. Odeia isso. Sabem que o amor não exclui o ódio. O amor não exclui o ódio. Quando alguém ama, odeia tudo aquilo que destrói aquilo que se ama. Quando alguém ama, odeia tudo aquilo que destrói aquilo que se ama. Eu amo o meu filho e por isso eu odeio tudo aquilo que destrói a vida dele. Quem sente amor, sente sempre ira e ódio por aquilo que destrói o objeto do nosso amor. Agora, o que não é, o que é incompatível com o amor é o desprezo e a indiferença e não querer saber. E é por isso que Deus diz lá em Apocalipse, mais vale ser frio do que ser morno. Morno, Deus detesta mornidão. Deus detesta a vida religiosa morna, tradicional, rotineira, mecânica. Deus detesta isso. Porque Deus sabe que isso destrói, isso mantém os objetos do seu amor, que somos nós, mantém-nos num registro de miséria. Miséria, uma vida miserável, pobre, medíocre. E Deus detesta isso, porque Deus ama e Deus quer ver os sujeitos do seu amor a florescer. E Esaú era uma pessoa assim. Esaú desprezou. Esaú não odiava Deus. Esaú não era daqueles ateus agressivos que dizem não existe e tal. Não, Esaú era só uma pessoa que não queria saber de Deus para nada. Era só uma pessoa indiferente. Era só uma pessoa que não prezava as bênçãos que Deus lhe dava. Era só isso e por isso Deus o aborreceu. Deus aborreceu logo desde o nascimento, porque Deus já sabia. Não é? Já sabia onde é que o coração de Esaú estava. E iria estar durante o seu percurso. Então, Deus aborreceu Esaú, mas amou Jacob. E Jacob deu origem ao povo de Israel e Esaú deu origem a outro povo, o povo de Edom. Edom. É por isso que Deus fala aqui em Malaquias, e vamos ler no versículo 3. O que é que aconteceu? Como é que Deus lidou com os descendentes de Esaú? Como é que Deus lidou com os descendentes de Jacob? Com os descendentes de Esaú, diz que tornei a terra montanhosa de Esaú árida como um deserto, entreguei aos animais selvagens. Os edomeus, descendentes de Esaú, dirão, o nosso país foi destruído, mas reconstruiremos de novo sobre as ruínas. Mas o Senhor Todo-Poderoso responderá, eles reconstruirão, mas eu voltarei a destruir. A sua terra será chamada terra de impiedade e nação contra a qual o Senhor se irritou para sempre. Então Esaú separou-se de Jacob e de Esaú, dos descendentes de Esaú, formou-se uma nação, a nação de Edom. E essa nação foi sempre inimiga de Israel. Sempre. As inimizades passam de geração em geração, muitas vezes. Não é? E nós sabemos disso numa escala mais pequena, mas olhamos para o mundo e vemos isso. Por exemplo, o que está acontecendo com a Rússia e com a Ucrânia. Há inimizades ali entre povos que atravessam gerações. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte, Portugal e Espanha. Não tanto. Não é tanto assim. Mas as inimizades atravessam gerações. E quando não há uma quebra intencional com essas inimizades, a coisa não acaba. Não acaba. E é preciso, muitas vezes, um milagre de Deus, para que essas inimizades sejam quebradas. Mas Edom nunca quebrou essa inimizade. Foi sempre inimiga de Israel. E por isso, o que é que Deus faz aos inimigos do seu povo? O que é que Deus faz aos inimigos do seu povo? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Atenção, isto é muito importante. Se houver arrependimento, Deus perdoa qualquer um. Seja povo de Israel ou não seja. O povo de Nínive, na Assíria, onde o profeta Jonas foi pregar, Deus deu-lhes oportunidade de arrependimento. Não era um povo de Deus,
não faziam parte do seu povo escolhido, Israel, mas arrependeram-se e Deus perdoou-os. Porque Deus, Ele ama toda a sua criação. Mas Deus escolheu um povo, Israel, para se revelar ao mundo, para revelar quem Ele era. Foi de onde nasceu Jesus, foi do povo de Israel. Deus tinha algo preparado para esse povo desde o início. Por isso é que Deus chamou Abraão e disse a Abraão que da sua família, através da sua família, iam ser abençoadas todas as famílias da terra. E aqui estamos nós, a ser abençoados por causa da família de Abraão. Por causa do povo de Israel, de onde saiu Jesus e que foi revelação de Deus para o mundo. Mas, de facto, Edom foi sempre inimiga de Israel. E por isso, Deus, com os inimigos do seu povo, Deus não brinca. Deus não brinca, porque Deus defende o seu povo. Deus defende o seu povo. E quem é que quer fazer parte do povo de Deus e ser defendido por Deus? Qualquer um pode fazer parte. Qualquer um pode fazer parte. Agora, quem não quer fazer parte e se constitui inimigo de Deus, Deus resiste e as coisas não correm bem. Tornei a terra montanhosa de Esaú, árida como um deserto, entreguei aos animais selvagens. Os edomeus, descendentes de Esaú, dirão: o nosso país foi destruído, mas reconstruiremos de novo sobre as ruínas. Mas o Senhor Todo-Poderoso responderá: eles reconstruirão, mas eu voltarei a destruir. A sua terra será chamada terra de impiedade. Terra de impiedade. A nação contra a qual o Senhor se irritou para sempre. Então, Deus faz isso aos seus inimigos. A ideia aqui, o que Malaquias está a tentar transmitir aqui é isto. Para simplificar. Como é que nos amaste? Perguntamos nós. Como é que nos amaste, Deus? Pergunta ao povo de Israel. Como é que nos amaste? E Deus dá um exemplo, através de Esaú e Jacó. Eu guardo-vos dos vossos inimigos. Eu amo-vos e protejo-vos. O amor de Deus materializa-se em coisas reais. Deus não diz só ama, eu amo e fica só assim. Não, Deus ama e o amor de Deus materializa-se em coisas reais. Ele guarda-nos, Ele protege-nos. Ele tem um cuidado especial com aqueles que o temem. Deus, Ele está atento. Ele está presente. Ele está connosco todo o tempo. E se nós fizermos dele o alicerce da nossa vida, nós vamos estar seguros. É como uma passagem que nós lemos na semana passada. Não é? Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando se constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, vem o vento e a tempestade, mas estamos seguros porque o nosso alicerce é bom, é seguro. Agora, quando escolhemos construir a nossa casa na areia, em coisas voláteis e que não garantem segurança nenhuma, aí vêm as tempestades e vêm os ventos e nós estamos completamente vulneráveis. E depois dizemos: onde é que está Deus? Não é onde é que está Deus, é onde é que estás tu. É onde é que está o teu coração. É onde é que estamos nós. Então, a quem é que Deus diz isto hoje? Deus diz isto hoje a nós. Deus diz isto hoje à igreja. Nós vamos ficar por aqui. Eu tinha mais para falar. Tinha o resto do capítulo já preparado, mas nós vamos ficar por aqui. Porque ainda há muito para falar. E eu quero-vos bem fresquinhos, com a mente fresquinha, para absorver aquilo que depois vem a seguir, que é muito, muito importante também. Mas Deus diz isto para nós hoje. Deus, Ele ama-nos, Ele guarda-nos, Ele cuida de nós e Deus, Ele enviou o seu Filho para provar tudo isso. O amor de Deus não é uma coisa abstrata. O amor de Deus é um amor que é consubstanciado pela morte de Jesus. Deus enviou o seu Filho para mostrar que Ele ama e sempre amou. Deus diz na palavra de Deus que Ele escolheu o seu povo desde antes do mundo existir. Antes do mundo existir, Deus já pensava em mim e em ti. E o que nós temos de fazer é juntar-nos, é tomar a decisão de nos juntarmos a esse povo eleito que Deus está a formar.
através de Jesus. Deus enviou Jesus para inaugurar esse reino e nós todos podemos fazer parte desse reino e ser parte desse povo eleito, do povo eleito de Deus, que constrói a sua casa na rocha e que tem alicerces firmes e que resiste às tempestades. E quando vêm tempestades e quando a vida nos proporciona sofrimento e dor, não é que nós sejamos imunes, não é que nós tenhamos corações de pedra, é que nós temos alicerces seguros. É que nós sabemos que mesmo que Paulo fala deste templo, né? Mesmo que Jesus fala do seu corpo como um templo, e Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mesmo que este templo se desfaça, nós sabemos que a eternidade está assegurada. Então nada nos falta como povo de Deus. E vamos orar. Vamos orar para Deus nos renovar a consciência a cada dia dessa realidade. E que se ainda não temos essa consciência de que somos povo de Deus, possamos aproveitar já a oportunidade que Deus nos dá para nos juntarmos a esse povo. Esse é o convite de Deus para nós. Vamos ficar de pé nesta manhã. Obrigado, Deus, porque Tu sempre nos amaste. Senhor, perdoa-nos quando nós fazemos esta pergunta. Em que é que nos amaste, Deus? Perdoa-nos, porque muitas vezes a realidade é que sim, nós fazemos esta pergunta. Em tempos de sofrimento, em tempos de escuridão, de trevas, que às vezes se assolam sobre a nossa vida. Mas, Pai, pedimos-te perdão e pedimos-te que nos livres dessa pergunta. Que nos livres dessa incerteza de se somos amados, se não somos amados. Livra-nos dessa dúvida, Senhor. Porque essa dúvida é corrosiva, Senhor. Essa dúvida torna-nos instáveis. Torna-nos pessoas inseguras, cheias de medo. É tóxica para nós, Senhor. Livra-nos dessa pergunta, livra-nos dessa dúvida e dá-nos a certeza do Teu Espírito Santo em nós, da Tua presença em nós, de que somos realmente amados, de que realmente Tu nos criaste com um propósito e que Tu nos queres colocar ao Teu serviço como sacerdotes, levando outros até Jesus Cristo, até ao sumo sacerdote, anunciando quem Tu és, anunciando as Tuas maravilhosas obras, dizendo aquilo que Tu estás a fazer em nós, que Tu tens feito em nós. Senhor, levando as pessoas até ao verdadeiro mediador, até aquele que nos leva ao Pai, que é Jesus. Senhor, que possamos ser esse povo, possamos ser sacerdotes responsáveis, Senhor. Deus, e que não tenhamos de ouvir estas exortações que Malaquias escreve. Pai, que não tenhamos que ouvir, mas se alguma vez tivermos de ouvir, então que possamos realmente ouvir, levar em conta e arrepender-nos e voltar ao caminho da graça, ao caminho da responsabilidade. Senhor, forma um povo para Ti, Senhor. Deus, nós alegramos-nos muito por fazermos parte desse povo, mas o nosso coração também se entristece ao ver tanta gente à nossa volta que está alheia à bênção e ao privilégio que é pertencer a Ti, Senhor. Deus, o nosso coração dói por isso. Então nós queremos orar, Pai, para que aqueles que nos rodeiam, aqueles a quem nós temos falado, que possam ter revelação desta bênção enorme e incrível, esta dádiva maravilhosa, que é Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós e nós já não termos que ser castigados pelos nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados, mas podermos ser limpos e livres para estar em paz contigo, Senhor. Que nos dês sabedoria a nós para sabermos aproveitar as oportunidades, aproveitar os momentos, para termos uma conversação com interesse e agradável, aproveitando as oportunidades, Senhor. Pai, que nos dês também estratégia e graça e um coração atento, Pai, às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Deus, e também oramos, Pai, queremos orar por esta oportunidade que temos como igreja
de apresentar o Evangelho no concerto de Páscoa, nos concertos de Páscoa, Senhor. Pai, oramos para que dês graça ao grupo de louvor e aos que estão a preparar, que dês graça à Rita para liderar este ministério, Senhor. Pai, que possas abençoar tudo o que está a ser feito, tudo o que está a ser preparado, renovar as forças de todos os que estão a trabalhar, semana após semana, para que tudo fique excelente e com qualidade e pronto para ser apresentado. Mas, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo use tudo aquilo que está a ser preparado para transformar corações, Senhor. Deus, é esse o nosso objetivo, Senhor. E não vamos nos contentar com nada menos do que isso. Não queremos apenas ter mais um evento, não queremos apenas ter mais um ajuntamento de pessoas. Queremos que o Teu Espírito se mova e traga avivamento nos corações neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.